A paz do Senhor, meus irmãos, estamos agora no quarto trimestre, tá certo? Dessa primeira lição que vamos estudar, o livro de Jó. Toda a lição está baseada na fragilidade humana, que é o título, e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Comentarista pastor José Gonçalves. A lição de hoje é a lição O Livro de Jó. Vamos trabalhar sem entrar em detalhes nos demais assuntos do livro, porque vai assim no decorrer da lição. O texto áureo diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Verdade e prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Temos a leitura bíblica básica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel 14:14, versículo 19 também, e o versículo 20, Tiago 5:11. Tá certo? Vamos dizer a vocês que o livro de Jó é um livro inspirado por Deus, tá certo? Totalmente inspirado por Deus. E foi citado por Ezequiel, foi citado por Tiago na palavra, e isso mostra a veracidade da existência deste homem de Deus. O primeiro ponto é a autoria e local e data do livro de Jó. Sim, o autor a gente não tá identificado, mas entende-se que foi Moisés, pode ser também Ezequiel, pode ser o próprio Esdras, tá certo? Moisés, porque acredita-se que na medida que Moisés passou um tempo no deserto ali, possivelmente encontrou essa história por lá e houve interesse de escrevê-la como orientação divina, tá certo? O livro é formado assim em prosa, no primeiro ponto, a maior parte do livro poesia, e depois termina com a prosa. Então prosa, poesia e prosa, mais uma vez. Então, na totalidade é poesia, tá certo? Na terra de Uz foi onde Jó, no primeiro capítulo a gente já vê Jó citando a terra. Tá certo? Terra de Uz, Jó 1:1. Tá certo? A estrutura literária do livro é natureza poética. A gente já viu, é uma natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia. Tá certo? Mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Tá certo? E a gente tem uma informação para os irmãos sobre a cultura da época, da terra de Uz. Tá certo? O povo de Jó era a terra de Uz era o povo de Jó, era uma terra, uma cultura civilizada, na qual encontramos os seguintes costumes: patriarcal, porque isso identifica já a época de Abraão, Isaac e Jacó, a época, né? Macrovalorização de beleza feminina, a beleza dos filhos de Jó estava acima de todas as mulheres daquela época, daquela terra. Jó 42:13-15. Banquete interfamiliar, em alegria, ao som de tamborim e harpa. E alegrando-se do som de órgãos, os filhos de Jó também faziam o mesmo, mas em seu turno. Jó 21:11-13. Não acolhimento, os estrangeiros viajantes passavam a noite na rua, somente Jó o acolhia, até por causa da sua integridade, né, justiça. Celebração de aniversário, um banquete, mas sem honraria a nenhum deus ou bolo de aniversário. Jó 3:1. Autonomia familiar, a gente encontra Jó 38. Praticamente a terra de Uz, a cidade de Jó foi uma metrópole civilizada. Tá certo? Rica em cultura, em recursos naturais. Aqui está a foto, mais ou menos, das moças, das mulheres da época que habitavam e que trazia a sua... Aqui está as mulheres, tá certo? A gente tem o segundo ponto, estrutura literária do livro de Jó. Justamente isso que eu falei
a gente vê a sua cultura mostrando, identificando, porque cultura identifica a época, identifica como se veste, como se comia, como se fazia as coisas, né? A dança, tudo, né? A organização no texto, em poesia, a seguinte organização. Tem uma organização, a gente vai trabalhar em sala isso aqui, tá certo? O livro de Jó é um livro, natureza de mensagem muito interessante, a natureza do livro. Terceiro ponto, natureza e mensagem do livro de Jó. O que os justos sofrem, uma pergunta que vai estar nesse tópico. Outra coisa, existe bondade desinteressada, vai mostrar que não houve barganha da parte de Jó, e sim da parte do diabo. Pode o homem compreender a Deus? São perguntas que vão surgir nesse tópico aqui, tá certo? E a gente vai trabalhar aprendendo como viver numa época tão difícil, mas que foi justa, piamente. É uma época patriarcal, onde um só comandava uma sociedade. Ele tinha vários filhos e assim eram proliferados, crescido assim, uma pessoa só mandando. Nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico do livro de Jó. Quando ao seu gênero, o livro é de natureza poética, isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas. Quer dizer, o livro de Jó, ele trabalha, ele atende tanto aquela época como até hoje, que faz necessário a compreensão deste livro. Tá certo? E vamos ter várias informações que só pode ser tratada lá em sala de aula. Então esteja na escola dominical domingo, a partir de 9h30, esteja lá. Estamos esperando você para entender melhor este livro, como foi feito. Tem algumas fotos aqui da localização para apresentar lá. Este é meu canal, 9h30, estamos começando lá e estamos esperando você para ver de perto e aprendermos junto o que Deus tem para nós nessa lição. O livro de Jó, tá certo? Está dividido em 3 pontos, tá certo? E vamos lá esperar você para entendermos melhor como foi que essa sociedade influenciou e influencia até hoje através deste homem chamado Jó. Que Deus abençoe e ajude cada um de nós. Deus abençoe você.